Aula 6. Quando a alma cansa. Desânimo, depressão e desespero na velhice. Curso. Marcados pelo tempo, mas ainda frutíferos. Introdução. O peso invisível da velhice. Meus irmãos, hoje vamos conversar sobre algo que muitos idosos enfrentam, mas poucos têm coragem de admitir: o desânimo, a depressão e até o desespero. Esses sentimentos são reais. Eles não aparecem da noite para o dia. Eles vão se instalando aos poucos, especialmente quando a vida começa a mudar, quando as forças diminuem, quando os sonhos não se realizam, quando perdas chegam de forma inesperada. E por trás de todos esses sentimentos há uma raiz comum: a sensação de que a vida perdeu sentido, de que não vale mais tentar, de que o melhor é simplesmente deixar de lutar. Mas a palavra de Deus nos mostra outro caminho. 2. 3 estados emocionais diferentes. A Bíblia trata o coração humano com precisão, e é importante entender a diferença entre 1. Desânimo. É quando a pessoa está triste, decepcionada porque algo que esperava não aconteceu. Ela está para baixo, mas ainda não desistiu. Ela ainda funciona, ainda cumpre tarefas, ainda se move, mas sem alegria, sem brilho. 2. Depressão. Aqui a pessoa já deu um passo além. Ela desistiu da vida. Ela pensa: não vale mais a pena. Não adianta tentar. As pessoas ficariam melhor sem mim. Ela para de fazer o básico. Não encontra prazer em nada, e às vezes até pensa em morrer. 3. Desespero. É quando a pessoa chega ao extremo. Ela não apenas desistiu, ela está agitada, irritada, tomada pelo medo. Pode falar coisas duras, agir de forma confusa, se isolar. Mas em todos os casos há uma ideia central: ela desistiu de esperar algo de Deus. E esse é o ponto onde a igreja deve agir com firmeza e amor. 4. Por que idosos desanimam mais facilmente? Na velhice, algumas perdas são inevitáveis: perda de saúde, perda de amigos, perda de familiares, perda da autonomia, perda de oportunidades, perda da utilidade percebida. E quando o idoso coloca toda a esperança nessas coisas, a queda emocional é profunda. Um idoso que amarrava sua felicidade a uma pessoa, por exemplo, pode morrer logo depois dessa pessoa partir. Já vimos isso acontecer. Mas quando a esperança está em Cristo, há consolo mesmo na perda. 5. O que a Bíblia ensina quando a vontade é desistir? O texto-chave para ajudar um idoso nessa fase é 2 Coríntios 4, onde Paulo descreve pressões e tristezas profundas e ainda assim diz: 2 Coríntios 4, 1. Pelo ministério que recebemos da misericórdia de Deus, não desanimamos. E mais adiante, 2 Coríntios 4, 16. Por isso, não desanimamos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova dia a dia. A palavra desanimar ali significa literalmente desistir, abandonar a luta, largar o chamado. É isso que muitos idosos fazem emocionalmente. Eles param de tentar, param de lutar, param de servir. Mas Paulo diz: eu não desisto. E por quê? Porque ele lembra da misericórdia de Deus. Paulo nunca esqueceu quem ele era antes da graça, e isso o mantinha firme, e porque ele olhava para além das lutas. Paulo diz, 2 Coríntios 4, 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Ele não minimiza a dor, ele apenas a coloca na perspectiva certa: a eternidade. 6. Se você está desanimado, lembre-se: 1. Deus ainda tem um propósito para a sua vida.
Depressão não é só tristeza, é perda de propósito. Olhe ao seu redor. Quem você pode abençoar hoje? O que Deus ainda quer fazer através da sua vida? Que pequenas tarefas você pode assumir agora? Lembre-o de que a Bíblia não dá aposentadoria espiritual. 2. Enfrente o sofrimento com dignidade. Em 2 Coríntios 4, 8 e 9, a Bíblia diz: Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Depois pergunte: se Deus sustentou Paulo, não pode sustentar você? 3. Se envolva com algo prático. Em casos de depressão espiritual, muitas vezes o primeiro passo não é emocional, é prático. Pequenas tarefas. Organizar algo, ligar para alguém, participar de uma reunião, servir de alguma forma, ler um salmo diariamente. O movimento combate o desânimo. 4. Traga à memória as promessas de Cristo contra a desistência. Isaías 40, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Salmo 42, 11. Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus. Filipenses 4, 13. Tudo posso naquele que me fortalece. 7. A raiz espiritual do problema. Desistir de confiar. Em última análise, o grande problema desses estados emocionais é: a pessoa deixa de olhar para Cristo e passa a olhar para si mesma. E quando isso acontece, o desânimo vira depressão, e a depressão pode virar desespero. Mas o mesmo texto que confronta também consola. 1 Coríntios 10, 13. Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Ou seja, o idoso não está sozinho. Deus não abandonou. A provação não é maior que a graça. Há saída, há força, há esperança. O idoso não precisa desistir. E nós, como igreja, não podemos deixá-lo desistir. É verdade que o corpo enfraquece, a mente cansa, as perdas se acumulam, mas a crise emocional não é a sentença final, porque a palavra diz, Romanos 5, 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E Joel 2, 25, restituirei os anos que foram consumidos. Deus pode devolver alegria, propósito, vitalidade e força espiritual. Deus pode levantar quem já está caído. Deus pode reacender a esperança na vida de quem já não esperava nada. O idoso não precisa desistir. E nós, como igreja, não podemos deixá-lo desistir.